no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Agradecemos esta nova ocasião que o Senhor preparou para nós, na agenda do Senhor. Entregamos a Ti todo o nosso ser, querido Pai, nossa condição. Em nome do Senhor Jesus, através de seu sangue, confiando em Ti, Tua bondade, na promessa do Teu Santo Espírito. Querido Deus, desejamos poder comer de Ti, beber de Ti, enquanto lemos a Tua palavra, que em Ti é vida e Espírito. Rogamos nós também poder viver por Ti. Que o Senhor possa confirmar-nos na fé, iluminar-nos nela com Tua própria presença e socorro, Senhor. Amém. Senhor, sabe quanto precisamos de Ti. Por isso agradecemos a oportunidade de poder invocar Teu santo nome, Senhor. Cubre-nos, esconde-nos em Ti e ajuda-nos. Amém. Fortalece a cada um de nós no Teu Santo Espírito. Fortalece nosso homem interior. Afirma-nos em nossa identidade de filhos e filhas, para a alegria do Senhor. Guarda-nos, em primeiro lugar, de nós mesmos. Sim, Jesus. E também do nosso inimigo, que é Teu inimigo. Edifica a Tua casa, Amém. ainda que seja nas narinas do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. Teu Filho amado. Amém. Este nome. Amém. Neste santo. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, gostaria que avancemos um pouco mais em continuidade com o que estivemos considerando ontem à noite, acerca do reino de Deus, essa primeira parte, sempiterno, reino sempiterno e reino do céu. Hoje vamos também ver outros aspectos necessários ao assunto do reino, que é bem amplo, e precisamos ver a relação do reino com a salvação, a relação da graça com o fruto. Então gostaria que os que possam seguir nas Bíblias, como eu estou lendo a versão de Reina e Valera de 1960, em castelhano, passando para o brasileiro. Eu digo para o brasileiro porque um irmão nosso, Hernando, que vem viajado conosco aqui com a TV, tanto em Colômbia como no Paraguai, no Paraguai vão com ele e aqui no Brasil. E o Senhor falou para ele, antes de vir para o Brasil, falou: aprende brasileiro. E ele respondeu: português, Senhor? Brasileiro. Repite. Então, por isso eu falo brasileiro, porque eu tenho ouvidos portugueses, só entendo 40%. Amém. Então, por isso eu falo brasileiro. Em Efésios, inicialmente, vamos ver uma passagem
que é bem conhecida, somente para enxergar, começando por aí esta vez, neste assunto da graça e do reino. Enquanto encontramos a passagem com a igreja nas mãos do nosso irmão Paulo Sérgio, ficou um livrinho onde com os irmãos de Chile, de algumas igrejas de Chile, se fez um retiro de uma semana. E nesse retiro se tratou esse assunto de graça e reino, de uma maneira com mais tempo. Então, se os irmãos desejarem considerar, já está com vocês, nas mãos de irmão. Então, esse tema podemos considerar aí. Vamos a Efésios capítulo 2. Vou ler do verso 1 para pegar o melhor contexto imediato. No capítulo 1, fala do propósito eterno de Deus, da vontade de Deus, e fala também, a partir daí, da provisão de Deus para nos ajudar nesse propósito que Ele tem conosco, e que é pela provisão dele que esse propósito é realizado. Então aí no capítulo 2, tendo vindo do capítulo 1, diz: e Ele os deu vida a vós. E sublinho os deu, o verbo dar. Quando estavam mortos em vossos delitos e pecados. Você imagina, mortos em delitos e pecados, como podemos contribuir nem colaborar? Estamos mortos. Só Ele tem que tomar a iniciativa e vir buscar o que está perdido e nos dar vida. Isso que Ele fez. Ele vos deu vida a vós quando estavas mortos em vossos delitos e pecados, nos quais anduvisteis em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais também todos nós, incluído Paulo aqui, ele se inclui, vivemos em outro tempo nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de ira, o mesmo que os demais. Aqui fala desejo da carne, vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos de ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou. Essa é a base. Ainda estando nos mortos em pecados, de novo, nos deu vida, juntamente com Cristo. Por graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E assim mesmo nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, todo esse trabalho para esse precioso futuro, as abundantes
riquezas da sua graça, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, por graça, sois salvos por meio da fé. Isto não de vós, pois é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Permita-me retroceder um pouquinho no verso 8, antes de entrar no 10. Porque por graça sois, agora mesmo já sois, quando crestes, sois salvos por meio da fé. E isto, note-se isto, que não é somente esta. Não está falando esta, não de vós. Ou seja, se falar esta, seria somente a fé. Mas quando ele fala isto, se refere a toda a frase. Por graça sois salvos por meio da fé. E isto, não de vós, pois é dom de Deus. Não somente a fé é dom de Deus, sino a salvação por graça, ou seja, pela graça de Deus, Filho de Deus, se esvaziou, se fez homem, foi provado em tudo conforme nossa semelhança, e venceu. Condenou o pecado na carne, como ele mesmo dizia, e está registrado em João: Pai, por eles, eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam manifestados, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, é que às vezes, quando lemos muito rápido, pensamos que Ele nos deu fé, mas não é somente fé na fé. Ele nos deu na salvação de uma maneira sumamente custosa para Ele. Uma prova verdadeira, porque Ele não veio lutar somente como Deus, Ele veio como homem, ser provado em nosso lugar, porque a morte dele não seria expiatória se sua vida não foi como foi. Então, isto, não somente esta a fé, sino isto todo o que ele fez, todo o que ele lutou como homem, venceu, condenou o pecado na carne, viveu na vida provado em tudo, e ele venceu na carne o pecado. Na carne, ele veio em carne como homem para lutar como um homem. E como homem, ele dependeu do Pai, assim como ele quer que nós, como homens, mulheres e varões, dependamos dele. Então, esta salvação não é somente um ato de perdão. Esse perdão tem uma base. E essa base é que ele se esvaziou, se fez homem, semelhante a nós em tudo, provado em todo como nós, mas sem pecado. E se santificou para nos santificar. E esta salvação, agora já temos a primeira parte dela, que é a vida do seu Espírito em nosso Espírito, juridicamente perdoados, organicamente regenerados. Mas continua, a salvação tem um conteúdo maior. Agora vamos passar depois a outra passagem que mostra outros aspectos desta salvação. Então aqui diz, por graça sois salvos. Isso tem
toda uma base riquíssima e costosíssima que Ele, por amor, nos deu. Ninguém de nós merecia isto. O que nós merecíamos era a morte. Por isso Ele teve que morrer. E Deus teve que permitir seu Filho morrer por nós, porque Deus é misericordioso, mas também é justo. E nós somos pecadores, temos sido pecadores. Então merecemos a morte. Ele pode nos perdoar, pode ter misericórdia, mas Ele tem que colocar uma base mais segura. O preço que seu Filho pagou, que não é somente o preço da morte, sino da vida inteira, para que essa morte fosse expiatória, ou senão seria simplesmente uma morte mais. E seria por Ele mesmo, como Ele vai pagar por seus pecados. Entende, meu irmão? Isto não está só a fé. Porque hoje em dia muitas pessoas, especialmente na nova era, querem falar que se trata só de fé na fé. Não é fé na fé. É fé em Deus, na pessoa também do Filho de Deus, no seu esvaziamento, encarnação, vida perfeita, sacrifício expiatório, primeiro, holocausto em honor ao Pai, e também pela necessidade de nossa expiação. Morreu pelas nossas transgressões, pela culpa, pelo pecado, pelo pecador. Nos crucificou com Ele para ser libertados também do mundo, do presente século mau. Colocar uma cruz entre o mundo e nós sendo crucificados ao mundo. O mundo já não pode contar mais com nós, porque fomos comprados com alto preço para o Senhor Jesus. Aquele que morreu para ser Senhor, para nos comprar para Ele. Então, tudo isto e mais, disse aqui, isto não de vós, pois é dom de Deus. Nos deu seu Filho, a dádiva da vida eterna, nos deu vida eterna, sua vida, sua natureza, e nos deu também o seu Espírito. E quando falo da natureza, é a divina, primeiro, mas também ela assumiu a nossa natureza humana e levou ela à perfeição. E depois de pagar por nós, glorificou a natureza humana nele para ser nosso alimento, o alimento da nossa natureza humana, agora glorificada nele, e passando a glória que o Pai deu a ele a nós. Então, esse conteúdo é muito rico e é uma base para uma edificação. E a salvação completa não é só o perdão jurídico, não somente Ele fez algo por nós, sino que também Ele está fazendo algo em nós, na base do que fez por nós. E está fazendo para fazer conosco. E essa salvação inclui também o reino. Então depois vamos ver algumas coisas em Pedro, onde vemos o enriquecimento disto acá. Então disse isto, isso que eu falei para compreender, porque aqui não disse esta, como se fosse só a fé, como se fosse só fé na fé. Porque hoje muitas pessoas praticam magia branca, usando fé na fé, como se fosse um truque mental de nossa mente.
Não é porque nós cremos e fazemos esforço com a mente, como um Sheikh Honoré que fala, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, faz repetir as pessoas, eu sou filho de Deus, pensando que por repetir que é filho de Deus, é filho de Deus. Nem sequer reconhecem Cristo, nem mencionam Cristo, nem vão crer em Cristo, estão crendo na fé deles. Mas não se trata de fé na fé, se trata de ter fé em Deus, fé no Filho de Deus, e não só isso, a fé do Filho de Deus, como Paulo fala em Gálatas, a vida que agora vivo, agora em Cristo, a vivo na fé do, não só no, sino do Filho de Deus. É a fé dele mesmo, é um dom de Deus. Tudo isso, isto, é dom de Deus, essa salvação. Não por obras. A base de nossa salvação, a base dela não é a nossa obras. As obras têm um lugar que eu vou explicar a continuação naquele verso que deixei em suspenso. Mas a base não é as obras. Dá este dom a produzir obras. Este dom é a pessoa do Senhor, divina e humana, trazendo-nos ao Pai, nos prometendo o perdão, a remissão dos pecados, a liberação de nós mesmos, o novo nascimento, e a regeneração, e renovação, e transformação, e conformação, não só individual, sino coletiva, que vai produzir vencedores para um reino. Tudo isso é a salvação. Então, isto, não de vós, pois é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas para que não ficasse incompleto este assunto, porque às vezes os protestantes chegam até aí e a outra parte esquecem, e os católicos esquecem a parte anterior. Estou falando da generalidade. Pode ser que agora tem alguns estudos agora já reconhecem que Lutero neste assunto tinha razão, neste assunto, mas então precisamos todo o discurso do Espírito, que é isso que quer dizer logos, quer dizer também discurso, tratado, palavra, expressão, porque somos feitura sua, fomos feitos por Ele. Aqui já não está falando da primeira criação, está falando da nova criação. Ele nos fez renascer, como disse Pedro, como disse Tiago, aqui disse Paulo, porque é o mesmo Espírito. Ele nos fez renascer. Então disse, somos poema, essa é a palavra exata no grego, que é poema, uma obra de arte de Deus. Como disse também aqui mesmo em Efésios mais adiante, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo, na justiça, na santidade da verdade. Aqui se está referindo totalmente à nova criação. O anterior, de perdão, tudo isso era por causa da velha, do que éramos. Mas agora ele veio a fazer tudo primeiro por nós. Nos colocar um fundamento firme. Então diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Aqui se refere à nova criação. Para, não por. Em inglês fica difícil, porque se fala for, pode ser for para ou for. Se é base ou é propósito.
Mas em castelhano, para é diferente de for. Em português também. Verdade? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Este é o lugar das boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Ele preparou nossas boas obras. Tem até anjos trabalhando por cada momento da nossa vida. Cada coisa que Ele quer que nós façamos com Ele. Porque as boas obras são as coisas que Ele quer fazer conosco. Não são somente boas obras nossas. Como diz a Escritura, Ele fez em nós todas as nossas boas obras. Por isso fala o Senhor Jesus lá em Apocalipse, aquele que vencer e guardar as minhas obras, no mesmo princípio em que o Pai quis fazer todas as suas obras com seu Filho. O próprio Filho que não pecou, ele disse, o Filho não pode fazer nada, senão o que vem fazer o Pai. Quem faz é o Pai. Mas o Pai, que é Criador, tem um Filho como Ele é, Criador também. Mas o Pai não quer fazer nada sem o Filho. Ao mesmo tempo, o Filho tampouco quer fazer nada, senão o que vem fazer o Pai. Esse é o princípio também conosco. Jesus falou, o Pai ama o Filho e lhe mostra o que ele faz, para que o Filho o faça igualmente. Ou seja, que o Pai quer fazer as coisas e não quer fazer sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Isso que falou de Adão é porque estamos falando também da relação dele com seu filho. Porque Adão é uma figura do seu filho. Isso está escrito em Romanos, mas já estava no coração de Deus. Por isso podemos ler com doble leitura essa frase. Não é bom que o homem esteja só. Fale ele, ajudador idôneo. Ou seja, o homem não tem que fazer as coisas sozinho, senão com sua esposa, juntos. Porque o pai não faz nada sozinho. Então o pai, como tem um filho que ama ele, e por isso me ama o pai, porque eu faço sempre o que lhe agrada, disse Jesus. Então o pai, irmão, que coisa? Nenhum cabelo, nenhuma folha de pássaro, assim. Nada do que foi feito se fez sem o filho. O pai poderia fazer tudo sozinho, não que ele não possa, mas o Deus que é o Deus Pai do Filho, o Deus do Filho, que também chama de Deus a seu Filho, em Hebreus, baseado nos Salmos, você vê que ele tudo quer fazer com seu filho. Então é como um pai, claro, no caso do filho, é totalmente algo sublime, mas para nós mais ou menos entender, nós queremos ensinar nossos filhos a fazer alguma coisa. Então nos colocamos no nível dele, vamos andando no nível dele, vamos conduzindo ele, tudo juntos, a mãe também. Então Deus tem um filho como nosso irmão, e eu creio que essa leitura, nós não nos colocamos de acordo nessa leitura de Filipenses, mas creio que o Senhor já sabia o que estava na carga do Espírito, da palavra. Ele colocou porque era necessário. Ele, o Filho, subsistindo na forma de Deus.
não se mantive aí aferrado a isso, senão que se esvaziou, por amor ao Pai, se esvaziou. Ele mesmo disse, eu não busco minha glória, mas meu Pai busca minha glória. Como meu Pai busca minha glória, então, Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique a ti. E aqui em Filipenses ele se esvaziou e Deus o ascendeu até a destra dele. Com glória. A glória do Pai passou para o Filho. E o Filho devolve essa glória ao Pai. O Filho não está aferrado, não está brigando, não tem temor, não duvida do seu Pai. Ele está confiado no seu Pai. Ele não é rival para seu Pai. Que maravilha! Isso que Deus queria fazer. Agora, quando falaram o Pai, o Filho e o Espírito, as três pessoas do único Deus, façamos tudo juntos. O homem, a nossa imagem. Homem, varão e mulher. Olha o que está no coração de Deus. Ou seja, que aquilo que se dá na Trindade, aí de dar-se na família e na igreja. Na base deles mesmos. Falam plural porque ele fala em plural. Pai, como tu em mim e eu em ti, que eles, a igreja, serão um em nós. Ele falou nós. Agora, filho, ele disse que ele criou ao homem e chamou o nome deles Adão. Foi depois do pecado que Adão chamou a ela de Eva. Mas quando Deus os fez os dois juntos, os fez, chamou a eles Adão. Gostaria que desse nestes irmãos, só para entender como o modelo da família é a Trindade. Mas não só o modelo, também a possibilidade, a provisão da família é a Trindade. E a família, uma figura, mas um mistério subsidiário acerca do que é a igreja. E já falou isto de Cristo e a igreja. Que fala o assunto da família. Ou seja, que a família e o falar de Deus acerca de Cristo e a igreja. Então, estamos indo aqui para capítulo 5 de Gênesis, porque isso é parte do mistério. Essa parte primeira do verso 5 é a última frase do Sefer Toledot Adam. O documento de Gênesis 2, verso 4, segunda parte, aí onde diz, a primeira diz, estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Se você vai no hebraico, o ponto é aqui. Ou seja, capítulo 1 e capítulo 2, até o verso 4, primeira parte, onde diz quando foram criados, esse é o primeiro Toledot. A palavra Toledot eu falo primeiro já passando para o português e espanhol, mas realmente seria primeiras Toledot, porque Toledot é a palavra feminina plural, que significa relações. Relações, Deus está relatando, dando-nos a relação da história. E essa palavra é a que está aqui para terminar essa primeira tábua. Isso se escrevia em tábuas. Lembre-se que estes números dos capítulos foram acrescentados
no século XII da era cristã. E no século XIV se acrescentaram os versículos, as duas vezes por dois diferentes arcebispos de Canterbury, Cantuária, como se fala, aquela cidade britânica, onde o cristianismo se consolidou desde ali, naquela ilha. Então aí se colocaram os números, e às vezes nós não lemos conforme a ideia da perícope. A perícope é a unidade de revelação. Começa dizendo alguma coisa, vai desenvolvendo até que termina. Essa é uma perícope. Às vezes os capítulos coincidem com as perícopes. Ou seja, às vezes o capítulo contém a ideia completa. Por exemplo, uma parábola. Começa a parábola, termina a parábola, essa é uma perícope. E às vezes coincide com um capítulo. Mas às vezes não coincide. E por isso, quando você vai ler, se esqueça do número do capítulo e do número do versículo. Porque isso foi só feito pelos homens para nos ajudar a encontrar a passagem. Amém? Esse é o objetivo, encontrar a passagem. Uma vez que encontramos a passagem, você vê como se estavam as passagens do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em certo lugar, diz assim. Você lembra dessa frase? Em certo lugar, porque não tinha colocado no versículo tal do capítulo 4. Não, em certo lugar, diz assim. É útil para nós encontrar. Mas, por favor, para entender, tem que seguir a ideia completa. Porque senão você vai cortar onde não tem que cortar. Por exemplo, aqui já no primeiro capítulo, cortaram no 6º dia. Terminou o capítulo 1 no 6º dia. Mas a ideia é o 7º. Tem que chegar à ideia do 7º dia. Você dá conta? Ou seja, que não colocaram no 2 de onde era. Colocaram no 2 antes. Porque cortaram a ideia. Se você falar, bom, eu vou ler hoje o meu capítulo. Hoje que dia é? Hoje dia 1. Vou ler o capítulo 1. Cadê? Não acabou. Não entendeu a conclusão. Você deu conta? Olha o que acontece lá, por exemplo, em Mateus, onde conta a transfiguração de Cristo. Mas antes de contar isso, eu venho contando que Jesus está falando com os apóstolos e fala para eles assim: algum de vocês não gostará na morte até que não vejais o Filho do Homem vindo na sua glória. Terminou o capítulo, você terminou a leitura e o diabo vem de lá. Vê que Jesus mentiu. Por quê? Porque ele disse que eles não vão morrer até ver a ele em glória. Mas eles já morreram e ele ainda não veio. O trabalho do diabo. Eu tenho lido esses argumentos em livro dos escépticos. Mas por que acontece isso? Porque não continuo lendo a história. Então ele disse, 6 dias depois, Jesus tomou a 3 deles e levou lá no Monte Tabor, lá perto de Nazaré. Tem uma altura e lá está o Vale de Megido. E lá se transfigurou, mostrou sua glória para eles. E disse, não falem a ninguém isto até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Agora entendemos que era o que estava mostrando a eles. A glória da sua vinda. Como vai ser. Mostrou 3 testemunhos. E aí você entende a que se estava referindo Jesus.
quando disse isso, e então fiz isso nos seguintes versos, mas você parou no 16, começa no 17, com uma ideia por lá e outra ideia por cá. Se dá conta? Vamos mostrar outro exemplo. Estes são problemas dos capítulos, não são problemas da Bíblia. A Bíblia é o que inspirou Deus, o que eles escreveram. Os homens nos ajudam para encontrar, mas para entender, precisamos ler como Deus mandou escrever, onde começa a ideia e de onde termina. Vamos ver outro exemplo. Vamos, por favor, 1 Coríntios. Vocês vão ver que acontece parecido ou diferente. Eu estou lendo o Reina e Valera. Pode ser que você não tenha esse problema em Ferreira da Almeida, ou não sei qualquer outra que vocês tenham. Aqui eu tenho aqui a textual, seria bom também abrir na textual aí. Então, 1 Coríntios, capítulo 14. Vou chamar aqui, ou se algum de vocês quer ver aqui na minha Bíblia, para que sirva de testemunha às pessoas, porque estou lendo em castelhano. Estou usando um exemplo. Quer vir, irmão, que só um momento para ver acá? O irmão que está filmando aí, eu testemunho diante das pessoas. Olha aqui, capítulo 14, verso 33. Pois Deus não é Deus de confusão, sino de paz. Ponto. Aí deveria acabar o número do verso. Mas aqui coloca a metade do seguinte verso, no verso anterior, e deixa um espaço branco como se fosse um ponto e não uma vírgula, e continua depois o verso 34, separado do verso 33. Vê? Então aqui diz: pois Deus não é Deus de confusão, sino de paz, como em todas as igrejas dos santos. Uno se sentiria tentado a ler dessa maneira, vê? Porque coloca santos e um espaço como se fosse um ponto à parte. E depois começa 34. Vossas mulheres caem nas congregações, porque não é permitido falar, senão que estão sujeitas, como também a lei o diz. Então, aqui parece como se a frase começara: vossas mulheres caem. E não é assim. Você dá conta? Como é que é a ideia? Deus não é Deus de confusão, sino de paz. Ponto. Agora começa a outra ideia. Como em todas as igrejas dos santos, vossas mulheres, e aí vem falando o resto. Você dá conta? Mas quando você olha assim, colocou um espaço depois de santos, como se a vírgula fosse um ponto. E se alguém tem problemas como eu, às vezes, para entender, às vezes não consigo estar seguro se um ponto ou uma vírgula, se é letra pequena. E ainda se fosse letra maior, um ponto é um ponto. Você dá conta, irmão? Estou somente usando este exemplo. Aí no caso de versículos, aqui voltamos aí a Gênesis. Então aí Deus começa a descrever aqui, depois da criação inicial, o que fiz aqui nos 7 dias. E a ideia, ou seja, a perícopa que contém a ideia, perícopa, é como dizer o perímetro que contém a medida. Essa é uma perícopa, a ideia completa. Entendeu? Então a ideia completa é 7 dias. Então tem que chegar até o 7º dia. Porque como vai começar com o 7º dia? Foram, pois, acabados os céus e a terra. Pois. Esse pois quer dizer que é uma continuação do que vem antes. E disse, e todo o exército de Deus, e acabou Deus no dia 7º. Que acabou? Se foi uma ideia nova, por que começou o capítulo 2
quando só está acabando o primeiro. E repousou o sétimo dia e toda a obra que fez. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele repousou de toda a obra que havia feito na criação. Tem nome feitura e criação. Aí você vai a Jeremias, capítulo 45, verso 18, e aí fala claramente que Deus criou, fez, formou e compôs. 4 verbos. Já agora, a criação foi o que começou da nada no início. Mas como houve uma dificuldade entre o verso 1 e o verso 2, então agora fez na criação. A obra que fez na criação. Toda a obra que fez. Toda a obra que tinha feito na criação. Estes, aí disse o original, Hela, Toledot, Hashamagim, Behaeret, Behibaram. Quer dizer, estas, ou seja, o que acaba de falar atrás, são as relações dos céus e da terra na sua criação, Behibaram, quando foram criados. Aí é o ponto, e aí termina as primeiras Toledot. Depois vem uma segunda Toledot, que é o Sefer Toledot Adão, ou seja, o livro das relações de Adão, que começa a contar a partir da parte B do verso 4 do capítulo 2. Aí começa a segunda ideia. Até aqui falava como Elohim, agora introduz-se a palavra Yahvé Elohim e um outro documento, porque o que está falando Moisés, quando você vê no hebraico e vê de como está disposta as frases no hebraico, você vê que a primeira tábua, o documento, é aquele chamado estas são, ou seja, Hela Toledot Hashamagim Behaeret Behibaram. Estas são as relações dos céus e da terra em sua criação, na criação, quando foram criados. Esse é o que se chama o contrário do prólogo. Né? Agora é o epílogo, que se coloca no final. Esse é o final do primeiro documento, ou seja, das primeiras relações, que depois Moisés incorporou no livro dele. Agora começa as segundas relações, que vão do capítulo 4, parte 2, até capítulo 5, parte 1a. Capítulo 5, verso 1, a parte A, onde diz: este é o livro das gerações de Adão, esse é o final das segundas Toledot. Ou seja, este é o livro das relações de Adão. Aí é quando começa a falar de Adão. No dia que Yahvé Deus fez a terra e os céus, 2:4b, 5. E toda planta do campo antes que fosse na terra, e toda a erva do campo antes que nascesse, porque Yahvé Elohim. Agora já não fala de Elohim como no primeiro documento, agora fala de Yahvé Elohim. Ainda não tinha feito chover sobre a terra, nem tinha homem para que lavrasse a terra, sino que subia da terra um vapor, o qual regava toda a face da terra. Então, note, Yahvé Elohim formou o homem, e aí começa a falar do homem, e depois fala de Eva, e logo da desobediência do homem, da queda e da expulsão, e do nascimento de Caim e Abel fora, e aí continua até 7, e Enós. Então, disse, no final, como colofão, como epílogo,
Colofone é a última parte, como o prólogo introduz, o colofone, o epílogo termina. Então agora termina as segundas Toledot, o livro das relações de Adão, onde se conta a vida dele, tudo. Este é o livro, qual aquele de adiante, não adiante está contando uma geração de pessoas, mas fala Hela Toledot. Aqui essa tradução aqui diz gerações, é a mesma palavra que foi traduzida como origens, no capítulo 2, verso 4. Não é outra palavra. A palavra é Toledot, onde é traduzida origens, e a palavra é Toledot, onde aqui é traduzida gerações. Mas a palavra é a mesma. A palavra é exata. Relações de história, de relatos, ou senão de ascendentes ou descendentes. Tudo isso é uma relação. Por exemplo, Hernán Cortés veio da Espanha e conheceu aqui e foi escrevido para a Espanha o que ele encontrou. E o que ele escreveu? Relações. As relações, os relatos. Então a palavra Toledot são relações de histórias e também de pessoas que eram anteriores e pessoas que descenderam. Tudo isso são relações. E essa expressão aparece em todo o Gênesis e também continua no Êxodo com Moisés. Moisés está citando sua bibliografia. Se não entendemos isto, vamos perder muita coisa. E vamos crer muitas mentiras do modernismo. Então, isso aqui, o que Deus está fazendo, é passando para Moisés, o Moisés tomando algo que já Deus falou para Adão. Porque aquele que ensinou a Adão, que foi feito do pó da terra e tudo, foi Deus. Porque do pó da terra fuiste formado, e a ele vais voltar. Então, este documento Moisés chama de Relações dos céus e da terra no dia em que foram criados. Mas exato, na sua criação, de Ribarão. Depois já começa outro relato, outro documento, que é chamado Sefer Toledot Adão, ou seja, livro das relações de Adão. Daí tomou Moisés do Sefer, livro, Toledot, igual a palavra Toledot, como lá traduziram origens, mas a palavra é relações, igual que acá. Quando fala isto é a história da família de Jacó, é Toledot, Toledot, Toledot. Quando a história de Moisés no início, Toledot. Então, isto é necessário compreender para ver mais claro. Se vocês veem no hebraico, aí você vai ver como essa palavra está no final de uma tableta. Hela, Toledot, Hashamajim, Bet Hael. Estas, que acaba de ler, são as relações do céu e da terra, não são? Onde que está a história de Moisés e a terra? A casa está aqui? Não, está se referindo ao que é anterior. Depois que fala de Adão. E aí é que fala que Adão e Eva é Adão. É Adão. Então, as relações terceiras começam no capítulo 5, verso 1, parte B. Assim como começou anterior. Olha como começou em 2:4e. O dia que Yahvé Elohim fez a terra e o céu, e tal. Vai contando que a história de Adão, de Eva, da queda, da expulsão, do próprio Evangelho e dos nascimentos de seus filhos. Então termina. Este é o livro das relações Toledot de Adão. Aí terminou. E logo começa o terceiro Toledot,
diz o dia, e começa igual que começou antes, em que criou Deus o homem, a semelhança de Deus o fez. Varão e fêmea os criou e os abençoou e chamou o nome deles, que fala aí? Homem. Adão, o dia em que foram criados. E aí começa a contar quanto tempo vivia Adão, a que idade Adão teve a Caim, e a Abel, e tal, a Sete, e começa a descrever todas essas coisas. E chega ao capítulo 6, verso 9. Ela toledot noha. Ou seja, estas são as relações de Noé. Quais são as relações de Noé? Não o dilúvio. O dilúvio são as relações que fizeram os filhos de Noé. Mas as relações que fez Noé é toda a história de Adão, da era quando vive a fulano, a ciclano, quando ou seja, que Adão viveu depois que já tinha nascido Matusalém. Ainda que houve entre Adão e Matusalém várias gerações, existe da parte final de Adão e do começo de Matusalém, existe uma concordância de tempo, que foram contemporâneos ao mesmo tempo. Adão velhinho e Matusalém, sabe de quanto essa concordância de tempo dos dois juntos? 243 anos. Os últimos 243 anos de Adão foram os 200 primeiros 243 anos de Matusalém, 243 anos de contemporaneidade entre Adão e Matusalém. Ou seja, que toda aquela documentação, histórias, ainda que passaram pelos intermédios, só foi necessário 2, para que Sem, que continuou, viveu 600 anos, alguns antes e outros depois do dilúvio. Sem, quando pega os anos de Sem,
viveu até quando já tinha nascido Isaac. 3 homens, mínimo, para passar a tradição. Adão contemporâneo com o próprio Matusalém, 243 anos. Quanta coisa pudo passar. Bem, e depois Matusalém morre e já existia Sem, não só Noé, existia também Noé. Então diz aqui, estas são as relações de Noé. As relações que vêm de Adão até ele. E só precisou de um intermediário, Matusalém. Toda a história de Adão pudo passar perfeitamente a Noé só através de Matusalém. Isso é muita segurança. Documentos menos passaram. Depois, Noé e Sem passaram no outro lado. E então depois você vê o seguinte, coloquei no capítulo 9, aí fala do capítulo 6, Noé construiu a arca, o dilúvio, o pacto de Deus com Noé no capítulo 9, e aí termina no verso 10, 1, a parte A, o verso 1 do capítulo 10 é o colofone das terceiras Toledot, das terceiras relações, que dizem, isto são as gerações, Hela, Toledot, Beni, Nohá. Ou seja, estas são as relações dos filhos de Noé. Qual? Pois quem viveu o dilúvio? Os filhos de Noé. Essa é a bibliografia de Moisés. Os relatos, as relações que deixaram os próprios filhos de Noé. Você vai confirmar que se você coloca esse número 5 aí, vai cortar a ideia? É o diabo que usa uma coisa que se faz às vezes sem entender bem. Mas se você lê tudo, vê as palavras no hebraico, vê que sempre está dividido em Toledot. E a palavra Toledot aparece nos primeiros Toledot no final, como era costume da época antiga. Quando você vê a arqueologia das épocas patriarcais, das tabletas de Ebla, das tabletas de Nusso, as tabletas das antigas tabletas, essa era a maneira, em tábuas de barro, escreviam com cunhas, cuneiforme, e logo cocinavam no sol e logo no fogo. Essas eram as bibliotecas da época. Quando você vê as bibliotecas antigas, tinham essa forma, um início, uma ideia, uma perícopa e um colofone. E assim estas são. Tem um irmão que eu recomendo você ler, chamado Douglas Weisman. Se escreve W-I-S-E-Man, ou seja, homem sábio, Weisman. Douglas Weisman. Ele é um dos melhores arqueólogos crentes que tem encontrado essas tábuas, essas tabletas, essas menções antigas. Então ele escreveu um livro chamado Novos Descobrimentos acerca de Gênesis na Babilônia. Porque foi um dos arqueólogos da lá, e ele tem as tabletas mostrando como eram as tabletas antigas, como se escreviam as histórias e as relações de pessoas, já seja antepassados ou descendentes, tudo isso, tanto relatos como antepassados, como descendentes, história, tudo isso quer dizer Toledot, que é uma palavra feminina plural. Ot é a terminação plural do hebraico, in a terminação plural masculina, e a feminina Toledot, quer dizer relações. Então Noé
pegou a relação e colocou a bibliografia. Isto é as relações tais. Esta outra parte é o livro das relações de Adão. E estas são as relações de Noé. E estas outras são as relações dos filhos de Noé. E aquelas lá são as relações de Sem. E estas são as relações de Taré. E assim vai continuando, aparecem as relações de Isaac, as relações de Ismael, as relações de Jacó. E logo no Novo Testamento, no Êxodo, eu pensei que acabava com o jeito que acabou com o Antigo. Êxodo continua com a menção das Toledot, onde está na história de Moisés e Arão. Então, isto tive que explicar para você compreender isto de 5.1, que temos que ler no lugar certo. O dia, assim começou as outras relações, aqui igual. O dia em que criou Deus o homem, a semelhança de Deus o fez, varão e fêmea os fez, e os abençoou, e chamou o nome deles Adão. Ou seja, que este que está falando assim é Noé. Noé é que escreveu estas relações, desde Adão até a época dele mesmo. Por isso essa história, que fala dos Nefilim e tudo, se chama as gerações, ou seja, Hela, Toledot, Nohá. Estas são as relações de Noé. Quem está dizendo isso? Moisés. Está reconhecendo a bibliografia de onde tomou todas essas histórias, anos e tudo. E depois delas, tem as relações dos filhos de Noé, que é o dilúvio. Que é melhor que o filho de Noé para nos narrar como foi o dilúvio? Se dá conta? Por isso é que, às vezes, se não tomamos a ideia completa, ou seja, a perícopa, a ideia onde começa, se relaciona, então já fica cortada a ideia. Tudo isso era algo que, para complementar o assunto de Adão. Adão é Ish e Isha. Ish é o varão, Isha é a varoa. E se chama também Nequeva, o nome é Nequeva. Vou ver como que aparece Sacar e Nequeva. Isso aparece aí no capítulo, no início, no capítulo 2, quando diz os filhos, varão e fêmea, também aparece essa palavra. Mas agora não estou encontrando, mas você vai encontrar depois quando entra nos detalhes como fiz a ela, não? Como formou a ela da costela e tudo isso. Não? Então, isso está nadando no Horto do Éden. 18, irmão. 2:18. Ah, sim. Não é bom que o homem esteja só, lhe darei ajudadora idônea. Mas depois, quando fala de varão e fêmea, a palavra é sacar e nequeva. Sacar é de onde vem Zacarias, que quer dizer varão de Javé. Javé. Zacarias, varão de Javé. Então, quando fala que varão e fêmea, diz varão é sacar e fêmea é nequeva. Então tem o nome que Deus criou é Adão. Para os dois são Adão. Por isso, nos países onde a Bíblia é respeitada e conhecida, os países que foram protestantes, que liam a Bíblia, por isso as mulheres tomam o sobrenome do marido. Por que Hillary Clinton? Porque Clinton é o nome do marido. E para dizer que ela é a costeira dele, é ele mesmo, parte dele mesmo. Então, nos países onde a Bíblia é respeitada, as mulheres tomam o sobrenome do marido.
por causa de que Deus chamou os dois com o mesmo nome. Adão é o nome. E Deus os chamou aos dois Adão. Mas o gênero, ele era homem e mulher. Ou seja, Ish, homem, assim, Isha, mulher. E varão, Sacar, em fêmea, Mequela. Isso são os nomes bíblicos. Sacar, Mequela, Ish, Isha. E Adão. Os dois juntos. Foi depois do pecado e da morte e da expulsão que Adão colocou a era de Eva, quando ela começou a dar filhos, que quer dizer uma mãe de seres viventes. Depois colocou Eva, mas o nome de Eva é basicamente 4 nomes. O nome da mulher é Adão, Isha, Mequela, Eva. E o nome do Adão é Adão, Ish, Sacar. Que interessante, isso no hebraico. Isso é no hebraico. Mas tudo tem significado. Porque esse mistério de Adão e Eva, por isso é necessário não deter nestes detalhes que agora parece que não tem sentido, mas quando você vê que todo o mistério de Cristo é a chave de toda a Bíblia, você vê que isto que aconteceu com Adão e Eva, toda era figura de Cristo e a igreja, e o que está no coração de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer ajudador idôneo. Mas Adão é figura daquele que vivia, disse a Romanos. E Efésios, e também em 2 Coríntios 12, mostra que Eva está figurando a igreja. Então esse é o mistério de Cristo, cabeça e corpo, a igreja. Os dois sendo uma mesma coisa, uma mesma carne da sua carne, osso das suas. Quando disse, vou fazer ajudador idôneo, para que ele compreendesse este assunto, esse mistério, ele trouxe a Adão outras criaturas que não era Eva, que não era a esposa dele, para que ele compreendesse quem que era ela. Que olha o propósito de Deus e o que espera Cristo que seja a igreja. Não entenderíamos isso se as mulheres e os homens não vemos a Cristo e a igreja, não vamos entender. E tampouco vamos entender bem o mistério de Cristo e a igreja, que é o mistério de Cristo, o mistério de Deus e Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. E esse é a chave do que trata toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Essa é a chave. Então, quando vamos vendo isso com detalhes, a primeira vez que aparece a palavra edificação é em relação com Eva. Ela é a edificação. Porque diz, nós lemos, e Deus lhe fez uma mulher e a trouxe a Adão. O original diz, Deus lhe edificou uma mulher e a trouxe a Adão. E chamou o nome deles Adão. Viu? Por isso, quando você olha falar de Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios 12, assim como o corpo é um só corpo, mas tem muitos membros, mas todos os membros são um mesmo corpo. Assim também, uno pensaria, está falando do corpo? Assim também na igreja, mas não diz assim. Assim também Cristo. Cristo é como um corpo que tem vários membros. E todos os membros são um só corpo. Assim também Cristo. Ou seja que o mistério de Cristo é a igreja. Por isso Efésios 3
fala do mistério de Cristo, vem falando do mistério de Cristo. Vocês podem ler acerca do conhecimento do mistério de Cristo. E chega no verso 6 para explicar qual que é o mistério de Cristo. Que os gentios também, como os judeus, são membros do mesmo corpo. O mistério de Cristo é o corpo. Um corpo de vários membros. Por quê? Porque de Adão e Eva tem que nascer a família. E Deus é uma família. Trindade. Agora, que diz em Malaquias 2, que o homem tem que ser fiel à sua esposa, ainda no espírito. Porque Deus está buscando uma descendência para Ele. Deus é que quer ter descendência. E nos confia os que vão ser seus filhos, a nós. Se compreendêssemos o que isso significa, que nossos filhos vão ser de Deus. Que Deus é um pai que quer ter muitos filhos como seu filho amado. Seu filho, a imagem, o unigênito vai ser primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Então Deus delega a seu povo lhe guardar, lhe amonestar, criar esses filhos para Ele, uma descendência para Deus. Isso está no objetivo do Senhor. Então, aí estamos vendo como se relaciona todo este assunto dos santos e como Deus criou o homem antes da queda, mas como houve uma caída, Deus tirou outro cartão na manga dele, a redenção, para reparar aquela brecha e continuar com o propósito original que ele falou: façamos isto, fale isto. Como Jesus resumiu, havia um rei, que é o seu pai, que quis, que é o propósito eterno de Deus, fazer bodas a seu filho. Ou seja, que o pai quer dar a seu filho o que seu filho dá para ele. O pai nada quer fazer sozinho, se não fazer com seu filho. Aí voltamos de toda essa volta para cá. Mas toda essa volta é necessária para entender esse relacionamento do pai e filho. O pai ama o filho e lhe mostra o que ele faz. Ou seja, Deus demonstra o seu amor a ti, demonstrando o que ele faz, para que você faça com ele o que você tem que fazer, como ele te ama, porque te criou com amor eterno e com um plano. Ele vai te mostrar o que ele faz e o que você vai fazer, o veículo dele para fazer junto com ele, não nós sozinhos, não ele sozinho. Ele pode fazer tudo, ele é Deus, mas não quer fazer nada sem o filho, sino que o pai ama o filho, como ama para ele, mostra o coração que ele tem para fazer com o filho. Filho, façamos isto, façamos. E o filho faz juntamente com o pai, e o pai juntamente com o filho. E agora o filho faz a mesma coisa com a igreja. E a mesma coisa o marido com a esposa e os pais com os filhos. Tudo que Deus está fazendo, faz com o filho. E tudo que o pai e o filho estão fazendo, isso que faz o Espírito conosco. Faz com a igreja. Deus vai fazer algo com Adão, mas Adão inclui a costela, feita uma mulher como ele é. Primeiro mostrou, deixa a minha marido, colocou, fiz ovo. Pode ajudar? Sim. Comer ovo de galinha, muito bom.
É uma ajuda, mas não é uma ajuda idônea. Não é a mesma ajuda que a esposa, uma galinha. Uma vaca de leite, vamos fazer leite, queijo, muito, muito bom. Quanto nos ajuda o leite, não? Mas, quanto é bom mais doce? Não sabe nada a galinha nem a vaca. Nem disso sabe nada. Mas quando Deus tomou do mais perto do coração de Adão um pedaço dele mesmo, levificou uma mulher, para eles dois se multiplicarem naquele homem, fosse um homem coletivo, passamos o homem, um homem coletivo que enche toda a terra. Fez esse homem em dois gêneros. Deus fez Adão em Ish e Isha, em Sacar e Bequer. Bem, ele fez assim. Então agora eles fazem juntos as coisas. É um ajudador, assim como o filho faz tudo o que o pai quer. Por isso me amo o pai, porque eu faço sempre o que lhe agrada a ele. E o pai também faz tudo por amor ao filho. O pai todo coloca ao filho. O filho diz, eu não busco minha glória, não sou eu que busco. Mas meu pai, que vocês dizem que é o vosso Deus, ele que busca minha glória. E o Espírito Santo vai vir também, o Espírito Santo vai me glorificar. Mas eu também, a glória que me disse, Pai, eu dou a eles, para que sejam um, assim como nós somos. Olha que essa multiplicação de glória, irmão, que está no coração de Deus. Então, assim como o Pai ama, o Filho demonstra, o Filho também se revela a nós, para que nós façamos e guardemos as suas obras. As obras. Tudo isso que estamos falando é a mesma continuação daquilo das obras. As obras que ele preparou. Obras que são dele, que ele faz. É a obra de Deus, mas que ele faz agora conosco. Primeiro ele fez tudo, criou. Depois fez por nós. Agora está fazendo em nós, para fazer conosco. Tem coisas que, se nós não cooperarmos com Ele, não vai ser feita. Não porque Deus não possa fazer, porque o que Ele quer é realizar filhos à sua imagem. Está nos treinando para fazer o que Ele faz. E disse, no milênio ainda estará a palavra em nossa boca e ele já terá ouvido. Você vai ensinando isso ainda agora na igreja. Quando você está fazendo o que ele quer e precisava, você fala, Pai, para fazer isto juntos. Porque o filho era o arquiteto do pai. O pai também é arquiteto. O arquiteto é também o pai. O autor e aquele que fala na Bíblia, aquele arquiteto da Nova Jerusalém, mas em Provérbios 8, em vossa tradução de Ferreira da Almeida, em português, aparece o filho como o arquiteto do pai. E o pai também como arquiteto e construtor da quem? Da Nova Jerusalém. E quem é a Nova Jerusalém? É a esposa do Cordeiro, trazendo ela a glória dele, como a mulher é a glória do varão. Esse mistério, por isso eu falei que o mistério do matrimônio é um mistério subsidiário do mistério de Cristo, que é a igreja, o corpo. Cristo incorporado na igreja. E ela nele, ele nela e ela nele. Esses dois aspectos vão voltar aí em Efésios e depois em Pedro e tudo. Da salvação, o lugar das obras, feitura sua em Cristo para boas obras, que Ele preparou de antemão para que andemos nelas. Mas não podemos andar desconectados dele. É como disse aí em Romanos, e como a irmã colocou nesse quadro, na porta da tua casa, não da casa dentro,
aquele versículo de Romanos, que diz, porque dele, ou seja, a origem é ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus seja tudo em tudo. Para isso o Filho desceu, nos carregou, ascendeu para encher todas as coisas. Ele tem que estar dentro de tudo. E Deus tem que estar em tudo. Se falta Deus, as coisas estão vazias. Não tem sentido, não tem sustento. Quem quer encher tudo, que dá significado, que dá razão de ser, que dá sentido, que dá missão. Tem uma folhinha de boldo, tem uma missão de Deus. Um dente diário tem uma missão de Deus. Mas a missão maior é a do seu filho. E junto com ele, a esposa dele, que é a igreja. Que é o homem que ele queria fazer a sua imagem. Então agora, se vamos compreendendo essa relação do Pai e do Filho no mesmo Espírito, vamos compreender a relação de homem e mulher, vamos compreendendo o mistério de Deus, Cristo e de Cristo a igreja. E aí vamos compreender a parte do varão, que é a provisão, que é a graça, que é o fundamento, que é o sustento, e sobre esse fundamento a igreja edifica. A igreja, cada um olhe como edifica acima do fundamento. Então, a provisão dele é a parte masculina, vamos dizer, e a igreja é a parte feminina. Dois remos, ele em nós e nós nele. Bem? Remando juntos, ele provendo tudo e nós fazendo tudo em nome dele, com a força dele. Ele em nós nele, ajudador idônea, colaboração de Deus e do novo homem, porque o velho não colabora, o velho só estorva, mas o novo que toma dele, que é do próprio de dentro dele, essa é a edificação, esse é o edifício, esse é o tabernáculo, esse é o templo, essa é a igreja, essa é a nova Jerusalém, essa é a esposa do Cordeiro, tendo a glória de Deus, sendo ela transparente, diáfana como um cristal. Isso que ele está fazendo na nossa vida. Isso que está em toda a Bíblia, disso que trata a Bíblia. Disso que trata. Então agora nós estamos vendo o assunto do reino, porque que o reino é a parte que ela edifica sobre o fundamento. A provisão dela é a parte que vimos os primeiros versos. Ele nos deu vida, estando morto, nos ressuscitou. Tudo isso é a provisão, é o fundamento, o sustento para fazer com ele o que ele tem planejado, assim como o filho vê o que o pai faz e faz com o pai, em nome do pai. Assim também a igreja tem que ver o que Deus está fazendo por Cristo, pelo Espírito, e fazer com ele. Nos apresentar como mortos e livres do pecado em Cristo, e ao mesmo tempo vivos em Cristo, novas criaturas em Cristo, regenerados e também sendo renovados e sendo transformados e configurados à imagem dele, para que, como disse 2 Coríntios, capítulo 3, que nós, contemplando ele, nos tornamos na mesma imagem dele. Assim o Filho está diante do Pai e é a imagem do Pai, reflete o próprio Pai. E agora nós estamos diante do Filho e o Filho se forma em nós. E nós, contemplando ele, somos transformados na mesma imagem dele. E ele é a imagem do Pai, e nós a imagem dele. E nós a glória dele, e o Filho a glória do Pai, e a mulher a glória do marido, e eles todos sendo um.
crescendo e se unem muitos. Mas o Pai, através do Filho, o Filho pelo Espírito na igreja, a igreja crescendo da mesma maneira em Cristo, os dois reinos. Vamos ter que nos deter, porque hoje já não dá tempo. Pensei que ia poder terminar, mas só pude chegar aqui, não quero abusar do irmão, mas dessa parte que estamos lendo desde o começo, a graça que é Ele em nós, resulta a glória para Ele, porque é o que Ele cede que consiga que ela seja sua ajudadora, que ela seja sua glória. A glória é o reino dele, o Filho é a esfera do reino do Pai. E agora a igreja é a esfera do reino do Filho. Ainda que ele dono de tudo, quem considera dele é aqueles que voluntariamente querem ele, querem se casar com ele. Eu quis, mas se você não quis, a tua casa fica deserta. Jesus falou, eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Então, o que Ele quer, Ele também quer que nós, voluntários, espontaneamente, queramos a mesma coisa, e estamos fazendo a mesma coisa que Cristo quer, que o Pai quer. O que o Pai quer, o faz o Filho. O faz o Pai com o Filho e o Espírito. E nós também fazemos isso. O marido faz o que tem sua cabeça, que é Cristo. Não é cabeça sem Cristo, é uma cabeça caída, é um decapitado. Porque nós também temos cabeça, e a cabeça de Cristo é o Pai, porque o Cristo se esvaziou e alegra o coração do Pai todo o tempo. Ele vive para o Pai. E vive pelo Pai. Agora nós que vivemos por Ele, fazendo o que o Pai, a vontade do Pai. Mas todos fazendo, essa é a obra de Deus. E Deus fazendo uma nova obra. A criação já fez, mas como houve a queda, agora está nos redimindo. Fiz por nós, está fazendo em nós, vai fazer conosco. Algumas coisas não serão feitas se não fazemos nós com Ele, em união com Ele. Por isso Ele quer que oremos, porque com a oração demonstramos que queremos o que Ele quer. Porque o Senhor não é um violador, Ele toca a porta. Você quer ser meu discípulo? Quer? Vocês querem voltar para trás? Ele tocou a porta dela e ela não abriu. Ele foi embora à noite debaixo da chuva. Mas ela disse, agora aqui, quando estava sozinha, o que estou fazendo aqui? Como deixei ele abrir a porta, já não estava. E sofreu um tempo até encontrar ele, porque ela foi descuidada, ela feriu ele, ela não correspondeu. Então ele não é um violador, ele foi embora. E agora ela que já não tem ele, faz um tempo já gostaria que ele estivesse, mas ela ahuyentou ele. Agora ela foi, buscou e foi ferida também ela, até que encontrou ele e trouxe para a casa de sua mãe de novo. E não vai soltar agora. Agora ela saiu do centro, porque ela foi feita para ele. E agora ele que é o centro. Mas ele que é o centro só quer fazer para ela. Assim como o pai que é a cabeça, que quer a glória do filho. E o filho quer a glória do pai. E isso se reflete no mistério do casamento, do matrimônio, que é uma figura do mistério de Cristo à igreja. A plenitude do Pai passa para o Filho para o Pai, e essa plenitude compartilhada passa para nós, e nós somos essa plenitude compartilhada. É o Espírito conosco, porque Ele é a nossa herança e nós somos a herança dele. Esse que é o amor, que
que nos descentra de nós mesmos, nos faz pensar na realização do outro, na alegria do outro. E ele só busca nós, o Pai busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, todo o que é do Pai e do Filho, fazem junto todas essas coisas. Irmão, eu às vezes viajo com minha esposa, e às vezes não, temos muita família e tal. Quando Deus permite, e Ele mesmo dirige, viajamos juntos. A vez passada estivemos juntos, agora estivemos em Chile, depois em Estados Unidos, em Israel, no Caribe, e agora vim sozinho. Mas quando estou sozinho, se veio, por exemplo, uma praia linda, um bosque, o que penso? Eu não desfruto essa praia, ou esse bosque, se ela não está. Que eu gostaria que ela goste, que ela esteja, que ela desfrute e gostasse, te agradou isto, te agradou aquilo. Isso é um pecador. Como disse, se nós, sendo malos, queremos dar boas dádivas a nossos filhos, e a esposa, o Senhor disse de nós que Ele nos vai surpreender com coisas que não estão em nosso pensamento, que nunca vimos, nem ouvimos, nem subiu no nosso coração. Ele tem preparadas para os que o amam, porque Ele também nos ama, e nos amou primeiro e nos ama mais. Então isso é um mistério, a Trindade se revelando como ela é e se formando em nós por meio do Filho. Então o Pai lhe dá ao Filho uma esposa. O rei quis fazer bodas a seu filho. Far-lhe-ei um ajudador idôneo. Mas o filho agora faz tudo para o pai, do mesmo jeito. Porque o filho lhe sujeita ao pai. Tudo que o pai lhe sujeitou a ele. Então o pai nos deu ao filho. E agora o filho nos reconcilia com o nosso pai, nos dá ao pai. Então, essa parte que resulta do que ele semeou, essa parte que resulta é o fruto, é a formação do Filho varão em nós. E essa é a reconciliação com o nosso Pai. Porque façamos o homem à nossa imagem. E o que vamos fazer com esse que é nossa imagem e semelhança? Vamos delegar a ele o reino. O reino, se domine em nosso nome. Esse é o reino. Então aí se desenvolve todo o assunto do reino. Tem a relação primeiro vertical e acima dela a relação horizontal. Sobre o pau vertical descansa o horizontal na cruz. Então, o primeiro Senhor fez tudo. E deu o Filho. E o Filho vive pelo Pai. E fazem tudo juntos. E é o maior espetáculo para toda a criação, visível e invisível, é o relacionamento do Pai e do Filho no mesmo Espírito. Isso é a coisa mais elevada que vamos precisar da eternidade para crescer no conhecimento dele. Cada vez compreenderemos melhor a Deus. Compreenderemos melhor o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E o Filho nos está mostrando o Pai. Pai, eles tenham dado a conhecer teu nome. E darei a conhecer ainda mais. E também o Filho é só conhecido pelo Pai. Não pensemos que conhecemos o Filho. Aos pouquinhos vamos conhecendo essa grandeza. E vamos sendo atraídos por Ele. Vamos sendo embebidos do mesmo Espírito de Deus, que é o Espírito do Pai e do Filho. Isso que é a igreja. É a formação de Cristo pelo Espírito entre nós. Esta é a família de Deus, esta é. E nossas famílias naturais são para aprender acerca desta, acerca da verdadeira família. Isto que são, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, disse Jesus, os que fazem a vontade do meu Pai. Não a natural,
senão a sobrenatural. Deus quer nossa fidelidade na família, porque Ele está buscando a dele. Ele busca uma descendência para Ele. E por isso é que nós estamos aqui. Somos a família real do universo, a principal família do universo. Os filhos e filhas de Deus. Então estamos aqui para isso. E esse é o reino dele, a família dele. Ele vai delegar cada vez mais na medida que Ele nos vai fazendo confiáveis, transparentes. Ele está trabalhando em nós para confiar mais em nós, assim como confiou tudo nas mãos do Filho. Como será que, e termino essa parte, que em Daniel 7 aparece o ancião de dias, com aquele cabelo branco de juiz. E o Filho do Homem chega lá e se entrega a Ele o reino e também o juízo. Por isso, em Apocalipse, agora quem tem aquele cabelo branco é o Filho, porque o Pai deu o juízo ao Filho. E agora, o que faz o Filho? Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. Regerá as nações com vara de ferro, como ele fez. Os santos julgarão o mundo e ainda os anjos. Deus passando para nós tudo como passou para o Filho passando para nós, nos passando para a nossa família, passando para a humanidade, aquele corpo de Cristo enchendo a terra de glória. Que a terra será cheia do conhecimento da sua glória. E tudo que se faz fora disto Espírito, desta corrente do Espírito do Senhor, desse propósito eterno, vai ser queimado. Em vão trabalharam nas nações e para o povo trabalharam, porque a terra, esse é o objetivo dela, ser enchida do conhecimento da glória. Já está cheia da glória. Nós não temos a glória ainda. Mas os querubins que estão cantando, eles já estão vindo a glória. A terra está cheia da sua glória. Cantam os querubins, os serafins. Aí em Isaías 6, esse cântico dele que nós cantamos. E a terra está cheia da sua glória. Mas ainda nós não vemos a glória. Na medida que o Senhor vai abrindo nossos olhos, começamos a ver cada vez mais a glória, compreender mais a Deus, encontrar Deus detrás disso que falamos agora, uma folha de bolo. Tem uma missão, e essa missão é uma expressão do amor de Deus. Começamos até na botânica, na zoologia, na astronomia, ver a glória de Deus cada vez mais. Que Deus abra nossos olhos para descobrir Ele escondido detrás de tudo. Detrás da história está a mão dele. Detrás da criação está a mão dele. Detrás da edificação da igreja está a mão dele. Tudo nos ensina a Deus.